A folha que pode alimentar uma família. Você já parou para pensar que uma simples folha pode ajudar a colocar comida na mesa de uma família inteira? Pode parecer exagero, mas não é. Estamos falando da folha da mandioca, um alimento que muita gente desconhece, mas que é cheio de nutrientes e pode ser usado de várias formas na cozinha. Em muitos lugares do Brasil, especialmente no Norte e Nordeste, ela já é parte do dia a dia das pessoas. E o melhor, é barata, fácil de encontrar e pode ser preparada de um jeito que até quem não gosta de verduras vai querer experimentar. A mandioca é uma raiz que quase todo mundo conhece. É dela que vem a farinha, a tapioca, o beiju e até a famosa puba. Mas o que muita gente não sabe é que as folhas da mandioca também são comestíveis e muito nutritivas. Elas têm proteínas, vitaminas e minerais importantes, como ferro e cálcio, que ajudam a manter o corpo saudável. Em algumas regiões, as folhas são tão valorizadas que são chamadas de carne dos pobres, porque substituem a proteína da carne em pratos simples. Mas antes de sair colhendo folhas de mandioca por aí, é preciso tomar cuidado. As folhas cruas têm uma substância chamada ácido cianídrico, que pode ser tóxica se consumida em grande quantidade. Por isso, elas precisam ser preparadas do jeito certo. O processo é simples. Primeiro, as folhas são lavadas bem para tirar a sujeira. Depois, são picadas e cozidas em água por pelo menos 20 minutos, ou até que fiquem macias. Esse cozimento elimina a substância perigosa e deixa as folhas seguras para comer. Uma das formas mais comuns de usar as folhas de mandioca é no preparo da maniçoba, um prato típico do Pará. Nele, as folhas são cozidas por vários dias junto com carnes defumadas, como paio, linguiça e toucinho. O resultado é um prato saboroso e cheio de nutrientes. Mas não precisa ser tão elaborado, as folhas também podem ser refogadas com alho, cebola e um pouco de óleo, como se faz com couve ou espinafre. Fica uma delícia e combina com arroz, feijão e até com ovos fritos. Outra vantagem das folhas de mandioca é que elas são fáceis de cultivar. Se você tem um quintal ou até mesmo um vasinho grande, pode plantar mandioca e colher as folhas quando precisar. A planta cresce bem em quase qualquer tipo de solo e não precisa de muitos cuidados. Basta regar de vez em quando e esperar. Em poucos meses, você terá folhas frescas para usar na cozinha. E se sobrar, dá para secar ao sol e guardar para usar depois, como se faz com temperos. Para quem está preocupado com o custo da comida, as folhas de mandioca são uma ótima opção. Enquanto 1 quilo de carne pode custar caro, um maço de folhas de mandioca custa bem menos e rende várias refeições. Além disso, elas ajudam a variar o cardápio, evitando que a família coma sempre a mesma coisa. Por exemplo, se você costuma fazer feijão com arroz e carne, pode trocar a carne por folhas refogadas 1 ou 2 vezes por semana. O sabor é diferente, mas é igualmente nutritivo. As folhas de mandioca também são uma boa alternativa para quem quer comer de forma mais saudável. Elas têm poucas calorias, mas são ricas em fibras, o que ajuda na digestão e dá sensação de saciedade. Isso é ótimo para quem está tentando emagrecer ou manter o peso. Além disso, as fibras ajudam a controlar o açúcar no sangue, o que é importante para quem tem diabetes. E por serem ricas em ferro, são uma boa opção para quem sofre com anemia. Outro ponto positivo é que as folhas de mandioca podem ser usadas em receitas que as crianças gostam. Por exemplo, dá para picar bem fininho e misturar no arroz ou no feijão, sem que elas percebam. Também dá para fazer bolinhos ou tortas, como se faz com espinafre. Assim, os pequenos comem verdura sem reclamar. E se eles ajudarem a preparar, ficam ainda mais animados para experimentar. Se você nunca experimentou as folhas de mandioca, pode começar com algo simples. Pegue um maço de folhas, lave bem, pique e cozinhe em água por 20 minutos. Escorra a água e refogue com alho, cebola e um pouco de sal. Sirva com arroz e feijão. Se gostar, pode ir testando outras receitas, como sopas, omeletes ou até mesmo sucos verdes. O importante é não ter medo de experimentar. Para quem mora em cidade grande e não tem onde plantar, não tem problema. Muitos mercados e feiras vendem folhas de mandioca já limpas e picadas, prontas para cozinhar. É só perguntar ao feirante ou procurar nas prateleiras de verduras.
E se não encontrar, pode pedir para encomendar. Muitas vezes, os vendedores não expõem porque não sabem que tem gente interessada. Além de alimentar, as folhas de mandioca também podem ajudar a economizar. Imagine uma família de 4 pessoas. Se elas comerem folhas de mandioca 2 vezes por semana, podem reduzir o gasto com carne ou outros alimentos mais caros. Isso faz diferença no fim do mês, especialmente para quem tem um orçamento apertado. E o melhor, sem perder nutrientes importantes. Outra dica é usar as folhas de mandioca para fazer farinha. Depois de secas ao sol, elas podem ser moídas e transformadas em um pó verde que pode ser adicionado a sucos, sopas ou até mesmo em massas de pão. Essa farinha é rica em proteínas e pode ser guardada por meses sem estragar. É uma forma prática de ter nutrientes extras sempre à mão. Se você tem animais em casa, como galinhas ou porcos, as folhas de mandioca também podem ser usadas na ração. Isso ajuda a economizar com a alimentação dos bichos e ainda garante que eles estejam bem nutridos. É um jeito de aproveitar tudo que a planta oferece, sem desperdício. Para quem gosta de cozinhar, as folhas de mandioca são um ingrediente versátil. Dá para fazer desde pratos simples até receitas mais elaboradas. Por exemplo, em algumas regiões do Nordeste, elas são usadas para fazer um tipo de bolo chamado bolo de folha. É só misturar as folhas cozidas e picadas com farinha, ovos e leite, e assar. Fica macio e saboroso. Se você está pensando em começar a usar as folhas de mandioca na sua alimentação, aqui vão algumas dicas práticas. 1. Lave bem as folhas antes de cozinhar, para tirar toda a sujeira. 2. Cozinhe por pelo menos 20 minutos para eliminar qualquer substância tóxica. 3. Escorra bem a água depois de cozinhar, para não deixar o prato aguado. 4. Refogue com temperos que você gosta, como alho, cebola e pimenta. 5. Experimente misturar com outros alimentos, como arroz, feijão ou ovos. Não precisa ter medo de errar. As folhas de mandioca são um alimento seguro, desde que preparadas do jeito certo. E se você não gostar do sabor na primeira vez, pode tentar de outra forma. Por exemplo, se achar o gosto forte, pode cozinhar com mais água ou misturar com outras verduras. Para quem se preocupa com o meio ambiente, as folhas de mandioca também são uma boa escolha. Elas são um alimento natural, que não precisa de agrotóxicos para crescer. Além disso, aproveitar as folhas evita o desperdício, já que muitas vezes elas são jogadas fora quando a mandioca é colhida. É uma forma de comer bem e ainda cuidar do planeta. Se você mora em uma região onde as folhas de mandioca não são comuns, pode ser que as pessoas ao seu redor não conheçam esse alimento. Que tal apresentar para os amigos e vizinhos? Pode ser uma forma de ajudar outras famílias a comerem melhor e economizarem. E quem sabe você não descobre novas receitas com quem já conhece o ingrediente. Em resumo, as folhas de mandioca são um alimento barato, nutritivo e versátil. Elas podem ajudar a alimentar uma família inteira, sem gastar muito e sem complicação. Basta saber preparar do jeito certo e ter criatividade na cozinha. Não é à toa que em muitas partes do Brasil elas já são parte da alimentação do dia a dia. Então, que tal dar uma chance para essa folha que pode fazer tanto pela sua família? Experimente e veja como ela pode transformar as suas refeições. E se eu te disser que essa folha pode até substituir outros alimentos mais caros na sua mesa? Por exemplo, em vez de comprar espinafre ou couve para fazer uma farofa, você pode usar as folhas de mandioca. Elas têm um sabor suave, mas ficam deliciosas quando refogadas com alho, cebola e um pouco de bacon ou linguiça. O resultado é uma farofa crocante, cheia de sabor e que rende bastante. Outra ideia é usar as folhas em sopas. Basta picá-las bem fininhas e adicionar ao caldo junto com outros legumes, como abóbora, batata ou cenoura. Fica uma sopa nutritiva, que aquece e alimenta a família toda. E o melhor, você pode fazer uma panela grande e guardar na geladeira para os próximos dias, economizando tempo e gás. Se você gosta de tortas ou quiches, as folhas de mandioca também podem ser usadas no recheio. Basta refogá-las com ovos, queijo ralado e um pouco de leite, como se fosse uma torta de espinafre. O sabor é diferente, mas igualmente gostoso, e o custo é bem menor.
Dá até para fazer uma versão sem massa, só com as folhas e os ovos, como uma fritata. E não pense que elas servem só para pratos salgados. Em algumas regiões, as folhas são usadas até em bolos e pães. Elas dão uma cor bonita e um sabor levemente terroso, que combina muito bem com receitas doces. Experimente bater as folhas cozidas com banana e fazer um bolo simples, só com farinha, ovos e açúcar. Fica macio, diferente e cheio de nutrientes. O mais legal é que as folhas de mandioca são fáceis de encontrar. Se você mora em uma área rural ou perto de roças, pode até colher as suas próprias folhas, desde que saiba identificar as variedades não tóxicas. Nas cidades, muitas feiras e mercados vendem maços frescos ou até já desidratados, que duram mais tempo. E se você não encontrar frescas, pode comprar as folhas em pó, que são práticas e rendem bastante. Uma dica importante: antes de usar, lave bem as folhas para tirar qualquer sujeira ou resíduo. Depois, cozinhe-as em água fervente por uns 10 minutos para tirar o amargor e qualquer substância que possa fazer mal. Esse passo é essencial, especialmente se você não tem certeza da origem das folhas. Depois de cozidas, é só escorrer e usar na receita que preferir. Se você ainda está em dúvida se vale a pena experimentar, pense no seguinte: quantas vezes você já deixou de comprar um alimento porque estava caro ou porque não sabia como preparar? As folhas de mandioca resolvem esses dois problemas de uma vez. Elas são baratas, fáceis de achar e podem ser usadas de 1000 jeitos diferentes. E o melhor, são tão nutritivas que até as crianças podem comer, desde que preparadas do jeito certo. Então, que tal começar com algo simples? Pegue um maço de folhas, cozinhe, refogue com alho e cebola e misture com arroz ou macarrão. Ou então faça uma farofa e sirva com feijão e carne. Você vai ver como é fácil e como a sua comida fica mais gostosa e nutritiva. E se alguém perguntar o que é, conte a história dessa folha que pode alimentar uma família inteira. Quem sabe você não inspira outras pessoas a experimentarem também. Agora, imagine que você está em um dia corrido, com pouco tempo para cozinhar, e ainda precisa fazer uma refeição que encha a barriga e faça bem para todos. As folhas de mandioca são perfeitas para isso. Elas cozinham rápido, não precisam de muitos ingredientes e combinam com quase tudo que você já tem em casa. Por exemplo, se você tem só um pouco de óleo, alho e sal, já dá para fazer um refogado bem saboroso. Basta lavar as folhas, picar bem fininho, para tirar o amargor, cozinhar em água por uns 10 minutos e depois refogar com os temperos. Se tiver um ovo, pode jogar por cima e fazer uma espécie de ovo com folhas, que fica uma delícia com arroz e feijão. Outra ideia é usar as folhas para engrossar sopas. Quando estiver fazendo uma canja ou uma sopa de legumes, acrescente um punhado de folhas picadas uns 5 minutos antes de desligar o fogo. Elas dão um gostinho especial e deixam o caldo mais nutritivo, sem precisar gastar com carne ou frango. E se você mora em um lugar onde é difícil encontrar verduras frescas, as folhas de mandioca são uma mão na roda. Muitas vezes, elas são vendidas bem baratas em feiras ou até mesmo dadas de graça por quem tem pé de mandioca no quintal. Se você tiver espaço, pode até plantar algumas mudas, elas crescem fácil e não precisam de muito cuidado. Para quem gosta de variar, dá para fazer até suco verde com as folhas. Basta bater no liquidificador com água, coar e adoçar com um pouco de mel ou açúcar. É uma forma diferente de consumir os nutrientes e uma ótima opção para quem não gosta do sabor mais forte da folha cozida. O importante é não ter medo de experimentar. Muitas pessoas acham que folha de mandioca é só para quem passa necessidade, mas isso não é verdade. Ela é um alimento poderoso, usado há séculos por povos indígenas e comunidades rurais, e hoje está ganhando espaço nas mesas de quem busca uma alimentação mais saudável e econômica. Então, da próxima vez que você for à feira ou ao mercado, dê uma olhada nas folhas de mandioca. Pergunte ao feirante como preparar, peça dicas, experimente. Você vai descobrir que, além de salvar o orçamento, elas podem transformar pratos simples em refeições cheias de sabor e história. E quem sabe, assim como aconteceu com você, mais gente ao seu redor também passe a valorizar essa folha que, de tão especial, pode mesmo alimentar uma família inteira. E não é só a folha de mandioca que pode fazer essa mágica na cozinha.
Muitas outras folhas que a gente costuma jogar fora ou nem percebe na feira são verdadeiros tesouros. A folha da batata doce, por exemplo, é macia e cheia de nutrientes. Dá para refogar com alho e um pouco de óleo, igual a couve, ou até colocar no feijão para engrossar e dar um gostinho diferente. Já a folha da abóbora, que muita gente nem sabe que é comestível, fica ótima em sopas ou cozida com carne. Até as folhas de cenoura, que geralmente vão para o lixo, podem ser usadas em saladas ou sucos verdes, se estiverem bem lavadas. O legal é que essas folhas não custam quase nada. Às vezes, o feirante até dá de graça, porque não vende. É só chegar e perguntar: moço, essas folhas aqui servem para comer? Muitos vão te ensinar na hora como preparar. E mesmo quando você compra, o preço é baixo. Enquanto um maço de espinafre ou rúcula pode pesar no bolso, um monte de folhas de mandioca ou batata doce custa uma fração disso. Outra vantagem é que elas são versáteis. Dá para usar em receitas que todo mundo já conhece, só trocando um ingrediente. Em vez de fazer uma torta de espinafre, que tal uma torta de folha de mandioca? Ou em vez de um suco de couve, um suco de folha de beterraba? O sabor muda um pouco, mas o resultado é sempre surpreendente. E o melhor, você está comendo algo fresco, sem agrotóxicos, se comprar de produtores locais, e ajudando a reduzir o desperdício. Se você tem crianças em casa, pode ser um jeito divertido de apresentar novos alimentos. Que tal fazer um desafio da folha desconhecida? Cada semana, vocês escolhem uma folha diferente para experimentar juntos. Podem pesquisar na internet como preparar, lavar bem e colocar a mão na massa. Assim, elas aprendem desde cedo que comida boa não precisa ser cara ou complicada. E não pense que isso é coisa só de quem mora no interior. Mesmo nas grandes cidades, dá para encontrar essas folhas em feiras livres, mercados municipais ou até em hortas comunitárias. Muitas vezes, elas estão ali, escondidas entre os legumes, esperando alguém dar uma chance. Então, na próxima vez que for às compras, preste atenção. Aquela folhinha verde que você nunca reparou pode ser a estrela do seu almoço. O mais importante é lembrar que comida não precisa ser sofisticada para ser gostosa e nutritiva. Às vezes, o que alimenta mesmo é o que está na nossa frente, só esperando para ser descoberto. E quando a gente aprende a valorizar esses alimentos simples, além de economizar, a gente também resgata um pouco da sabedoria das nossas avós e bisavós, que sabiam transformar o pouco em muito. Então, que tal começar hoje? Escolha uma folha nova, prepare com carinho e veja como algo tão pequeno pode fazer uma grande diferença na mesa da sua família. E não precisa ser nenhum chefe de cozinha para aproveitar essas folhas. Muitas delas podem ser usadas cruas, em saladas, ou cozidas de jeitos bem fáceis. Por exemplo, a taioba, que muita gente confunde com inhame, pode ser refogada com alho e um pouco de óleo, ficando macia e saborosa. Já a bertalha, com suas folhas suaves, fica ótima em omeletes ou misturada com arroz. Até a folha da abóbora, que muita gente joga fora, pode virar um refogado gostoso, parecido com espinafre. O legal é que essas folhas não são só baratas, mas também cheias de vitaminas. A couve, por exemplo, é rica em ferro e cálcio, ajudando a manter a saúde dos ossos e do sangue. A mostarda, com seu sabor levemente picante, dá um toque especial em sopas e ensopados. E a ora pronobis, que parece uma planta selvagem, é tão nutritiva que até ganhou o apelido de carne de pobre, porque ajuda a dar sustância nas refeições. Outra vantagem é que muitas dessas folhas crescem fácil no quintal ou até em vasos. A rúcula, por exemplo, brota rápido e pode ser colhida várias vezes. O caruru, que muita gente acha que é mato, cresce sozinho e pode ser usado em saladas ou refogados. Até a folha da mandioca, se preparada do jeito certo, cozida e bem lavada para tirar o amargo, vira um prato delicioso, como o famoso maniçoba do norte do Brasil. O mais bacana é que, ao usar essas folhas, a gente não só economiza dinheiro, mas também ajuda o meio ambiente. Menos desperdício significa menos lixo e mais comida na mesa. E o melhor, a gente descobre sabores novos, que muitas vezes estavam esquecidos. Quem sabe você não encontra uma folha que se torna a preferida da família?
Então, da próxima vez que estiver no mercado, na feira ou até no quintal, dê uma olhada com mais atenção. Aquela folhinha que parece sem graça pode ser a solução para uma refeição gostosa, saudável e econômica. Experimente, teste receitas simples e veja como algo tão pequeno pode fazer uma grande diferença. Afinal, alimentar uma família não precisa ser complicado, às vezes, basta olhar com carinho para o que já está ao nosso alcance.